Abram suas Bíblias, por gentileza, em Isaías 36, a partir do versículo 1. Pode ficar assentado mesmo, que a gente vai ler bastante. A gente vai ler todo o capítulo. Minha versão é NVT. Peço que quem trouxe a Bíblia deixe ela aberta, para acompanhar com maior precisão. Esse é um trecho da palavra muito interessante. Quem não trouxe Bíblia pode acompanhar pelo telão ali. Está escrito: no 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então o rei da Síria enviou de Laquis, seu comandante em chefe, junto com um grande exército, para confrontarem o rei Ezequias em Jerusalém. Os assírios se posicionaram ao lado do aqueduto que abastece o tanque superior, perto do caminho para o campo onde se lava a roupa. Estes são os oficiais que saíram ao encontro deles: Eliaquim, filho de Ilquias, o administrador do palácio; Sebna, o secretário da corte; e Joá, filho de Asaf, historiador do reino. O porta-voz do reino assírio mandou que transmitissem essa mensagem a Ezequias: assim diz o grande rei da Assíria: em que você confia que lhe dá tanta segurança? Pensa que meras palavras podem substituir experiência e força militar? Com quem você conta para se rebelar contra mim? Com o Egito? Se você se apoiar no Egito, ele será como um junco que se quebra sob o peso e perfura sua mão. O faraó, rei do Egito, não é digno de nenhuma confiança. Talvez vocês digam: confiamos no Senhor nosso Deus, mas não foi ele que Ezequias insultou? Ezequias não destruiu os santuários e altares dele e obrigou todos em Judá e Jerusalém a adorarem somente no altar em Jerusalém? Vou lhes dizer uma coisa: façam acordo com meu senhor, o rei da Síria. Eu lhes darei 2.000 cavalos, se forem capazes de encontrar homens com número suficiente para montá-los. Com seu exército minúsculo, como podem pensar em desafiar até o contingente mais fraco do exército do meu senhor, mesmo com a ajuda de carros e dos cavaleiros do Egito? Além disso, imaginam que invadimos sua terra sem a direção do Senhor? Foi o próprio Senhor que nos disse: ataque essa terra e destrua-na. Então Eliaquim, Sebna, Joá disseram ao porta-voz: por favor, fale conosco em aramaico, pois entendemos bem essa língua. Não fale em hebraico, pois o povo sobre o muro o ouvirá. O porta-voz, no entanto, respondeu: vocês pensam que meu senhor enviou essa mensagem apenas para vocês e para o seu senhor? Ele quer que todo o povo ouça. Repitam: ele quer que todo o povo ouça. Pois quando cercamos essa cidade, eles sofrerão junto com vocês, ficarão tão famintos e sedentos que comerão as próprias fezes e beberão a própria urina. Então o porta-voz se levantou e gritou em hebraico: ouça essa mensagem do grande rei da Síria. Assim diz o rei: não deixem que Ezequias os engane. Ele jamais será capaz de livrá-los. Não deixem que ele os convença a confiar no Senhor, dizendo: certamente o Senhor nos livrará. Esta cidade jamais cairá nas mãos do rei da Síria. Não deem ouvidos a Ezequias. Estas são as condições que o rei da Síria oferece. Façam as pazes comigo, abram as portas e saiam. Então cada um de vocês continuará a comer da sua própria videira e de sua própria figueira e a beber do seu próprio poço. Depois providenciarei que sejam levados a outra terra como essa, uma terra com cereais e vinho novo, com pão e vinhedos. Não deixem Ezequias enganá-lo, dizendo que o Senhor nos livrará. Acaso os deuses de alguma outra nação livraram seu povo do rei da Síria? O que aconteceu com os deuses de Amate, de Arpade, e quanto aos deuses de Sarfavaim? Acaso algum deus livrou Samaria do meu poder? Qual dos deuses de qualquer nação foi capaz de livrar seu povo do meu poder? O que os faz pensar que o Senhor pode livrar Jerusalém de minhas mãos? Mas o povo permaneceu em silêncio e não disse uma palavra sequer, pois Ezequias havia ordenado: não lhe respondam. Então Eliaquim, filho de Ilquias, administrador do palácio; Sebna, secretário da corte; Joá, filho de Asaf,
historiador do reino, voltaram a Ezequias, rasgaram suas roupas e foram ao rei contar ao rei o que o porta-voz tinha dito. Meus irmãos, eu quero ministrar na vida dos meus queridos irmãos nessa noite algumas verdades sobre as artimanhas de Satanás. Durante toda a leitura desse capítulo, eu constatei 7 artimanhas do inimigo das nossas almas para tentar nos desanimar, para tentar nos destruir, para tentar nos enfraquecer. Então eu quero falar, eu peço por favor que prestem muita atenção. Vou tentar ser o mais direto possível, não enrolar muito, porque eu quero falar essas 7 artimanhas de Satanás nas nossas vidas para tentar nos desanimar e nos destruir. E também no final eu quero falar 6 ferramentas que o Senhor nos entregou para derrotar Satanás. Amém? Amém? O que nós lemos aqui? O rei da Síria, Senaqueribe, era um homem extremamente poderoso e terrível, mau, ruim. Matava as pessoas com grande violência, enfiava estacas nas pessoas, serrava as pessoas ao meio, mandava escravizar povos, nações de toda parte, e ele tinha um ímpeto de criar um grande império. Ele já tinha um império importante, mas ele sempre avançava diante de outros reinos. E aqui ele chegou sobre Judá, chegou em Jerusalém, acampou ao redor de Jerusalém, que era murada com altos muros intransponíveis na visão de muitos, e falou e começou a ameaçar o povo que estava dentro da muralha. E o povo ficou desesperado com aquilo que ele disse. Nós lemos aqui as coisas afrontosas que o representante de Senaqueribe falou. E o que ele diz aqui? Ele diz situações que já vou falar, mas essas situações, elas podem ser aplicadas ao reino espiritual. Senaqueribe é uma representação de Satanás e aquilo que ele pode nos falar para nos impedir. Então prestem atenção, tudo que eu for dizer aqui que Senaqueribe mandou dizer é Satanás usando de artimanhas para tentar nos destruir sem entrar em confronto conosco necessariamente. Percebam o seguinte, olha o que ele fala, versículo 5. Ele diz que nós temos apenas palavras. Versículo 5 está escrito o seguinte: pensa que meras palavras podem substituir experiência e força militar. Com quem você conta para se rebelar contra mim? Ele diz que aquilo que nós cremos são apenas ideias e filosofias, e não pode ser provado. Satanás, uma das primeiras questões que vai pegar no nosso pé, principalmente aqueles os jovens, os mais jovens que estão estudando, aqueles que frequentam algum meio acadêmico, há sempre essa pressão de grupos ateus, né? De pessoas ateias que chegam até nós e falam assim, mas esse Deus aí, seu não existe, como que você explica tal situação ou outra situação, a fome na África, dinossauro, começa a querer empurrar para a gente um monte de tentativa de argumento para tentar nos diminuir, para tentar fazer com que a gente seja envergonhado. Satanás, ele usa pessoas para tentar nos convencer que aquilo que nós acreditamos são apenas palavras, são apenas filosofias, não podem ser provadas, não são tangíveis, não são reais, não são científicas. Sabe por que Satanás faz isso? Porque a palavra de Deus diz claramente lá em Romanos capítulo 4, versículo 18, que Abraão, ele creu contra toda esperança, tornando assim pai de muitas nações. A fé é crer contra toda esperança. E quando nós analisamos a situação e decidimos olhar para aquilo que a gente vive e crê de maneira racional, não com fé, nós já entramos na artimanha de Satanás. Porque a Bíblia deixa claro em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar o Senhor. Então ele tenta nos colocar à prova, deixar o medo entrar em nós, a dúvida chegar ao nosso coração, para que a gente não tenha fé e assim a gente não agrade o Senhor, a gente não tenha esperança e deixa a mentira prevalecer em nossas vidas. Meus irmãos, você tem que fazer uma escolha: acreditar na palavra do Senhor, em tudo que está escrito, de Gênesis a Apocalipse, ou rejeitar. Não existe isso. Tem muitos crentes hoje em dia que adotam essa filosofia de vida, né? Não, eu acredito nas palavras em vermelho ali de Jesus. Tem algumas Bíblias do Novo Testamento que as palavrinhas em vermelho que Jesus fala está destacado, né?
Algumas pessoas são adeptas apenas às palavrinhas em vermelhos, ou apenas os escritos de Paulo, mas rejeita o Velho Testamento, rejeita algumas coisas que foram ditas no Novo Testamento. Meu irmão, a palavra inteira, de Gênesis a Apocalipse, é a palavra do Senhor. Se você rejeita isso, você rejeita o Evangelho de Cristo, você não é seguidor dele. O Senhor diz: minhas palavras jamais vão passar, céus e terras passarão, mas aquilo que eu disse dura para sempre. O apóstolo Paulo escreve em Gálatas capítulo 1, versículo 8, ele diz o seguinte, que se alguém aparecer, ainda que seja um anjo do céu, ou nós mesmos, pregando outro evangelho diferente, outra filosofia, que seja amaldiçoado, seja anátema. Nós temos que crer 100%, em plenitude com aquilo que está escrito. Meu irmão, se você tem dúvida na hora de ler a palavra, se você tem dúvida quando alguém chega com você com esse tipo de questionamento, você está deixando as mentiras de Satanás entrar no seu coração. Essa é a estratégia dele, te deixar com dúvida. Creia, você não precisa entender tudo para crer. Você não precisa entender tudo para quê? Você tem que simplesmente crer. No meio do caminho, o Senhor vai te revelando as verdades que Ele tem. Ele vai te mostrando os porquês da vida. E você vai progressivamente compreendendo mais o Senhor. Se você quer entender tudo no início da jornada, eu vou te dar uma notícia muito triste. Você vai se frustrar, você não vai entender. Não caia nesse engodo de Satanás, dizendo que são apenas palavras. Joga uma Bíblia na cadeia, vê se é só palavra. Pessoas são transformadas, modificadas, ladrões, assassinos, se convertem, viram pastores. Ouvi uma história outro dia de um homem, de um pastor, que foi numa rádio. Eu vi uma pregação de um pastor contando que ele foi numa rádio, e tinha um homem sentado do lado dele. Esse homem, ele cometeu um ato extremamente cruel. Ele matou, se eu não me engano, a esposa, a filha, a mulher grávida, de maneira extremamente perversa. Cumpriu pena, e na cadeia, o marido dessa mulher e dessa filha que foi assassinada por esse bandido, esse homem, foi visitá-lo e pregar para ele o evangelho. Olha só, só o amor de Deus pode fazer um coração de um homem ser tão perdoador assim. Esse varão valoroso, esse homem do Senhor, foi visitar o algoz de sua esposa na cadeia e pregar o evangelho para ele. Esse bandido, esse assassino se comoveu tanto com aquilo que se converteu ao Senhor. Virou crente dentro da cadeia, com o testemunho do homem, baseado na palavra do Senhor. E numa leitura diária na prisão, ele foi crescendo, na verdade. Quando saiu da cadeia, ele foi crescendo cada vez mais, se tornou pastor. A igreja está repleta de homens de Deus que foram transformados com a palavra do Senhor. Realidades são transformadas com a palavra do Senhor. Pessoas que eram extremamente tímidas se tornam grandes referências no mundo secular, no emprego, no trabalho, por causa de uma vivência com a palavra. Eu era extremamente tímido. Quando eu estudava, eu tinha vergonha de responder a chamada. Eu ficava treinando lá. A professora começava a fazer a chamada. Meu nome é com H, daí demorava um pouquinho para chegar, nem tanto. Eu ficava lá, Henrique, para na hora de responder não gaguejar. O presente. Para não falar presente, para não falar eu. E hoje eu estou aqui pregando, e hoje eu não tenho timidez nenhuma. Porque eu creio na palavra do Senhor. Eu entendi que as verdades de Deus são superiores à minha reputação. Então eu vou pregar, mesmo que eu seja humilhado, mesmo que as pessoas riam de mim, eu não estou nem aí. E isso, com o passar do tempo, me livrou da timidez. Eu não sou mais tímido. Com o Senhor, em todas as áreas da nossa vida, isso acontece. Quando você é generoso na obra de Deus, dá. Porque você ama o Senhor, porque você agrada o Senhor por tudo que recebeu. Com essa expectativa, com essa mentalidade, o Senhor te abençoa ricamente na área financeira. Tudo que nós fazemos no reino do Senhor, baseado na palavra, irmão, transforma a nossa vida, transforma a nossa realidade, nos dá paz, nos dá prazer. O mundo oferece prazeres temporários, mas aqueles que confiam no Senhor e na sua palavra, vivem alegria verdadeira e completa, são inabaláveis, nada para. Na hora que surgem grandes acontecimentos, terríveis acontecimentos, a pessoa sente, ela fica triste sim, a pessoa cristã, mas ela passa por aquilo vitoriosamente, porque crê na palavra do Senhor, entende que o Senhor disse que sempre estaria conosco até o final dos tempos, entende as palavras do Senhor através do profeta Jeremias, que eles têm planos de nos fazer prosperar, de bênçãos.
é a primeira artimanha do inimigo. São apenas palavras. A segunda artimanha do inimigo é menosprezar os nossos aliados. No versículo 5 e 6, ele fala, você vai se rebelar contra mim? Versículo 6, com o Egito, se você se apoiar no Egito, ele será um junco que se quebra sob o seu peso e perfura a sua mão. O faraó do Egito não é digno de nenhuma confiança. Então a segunda artimanha de Satanás, depois de querer ridicularizar a palavra do Senhor, as nossas crenças, ridicularizar aqueles que andam conosco, nos deixar sozinhos. Ele expõe os erros e tenta diminuir os nossos amigos para que a gente se isole, porque ele sabe muito bem que a pessoa que vive isolada, ela morre. Nós fomos criados desde o Éden para vivermos em comunidade. Deus deu a Eva, a mulher existe para o homem não estar só. A igreja foi instituída por Jesus Cristo para ser o corpo dele. A salvação individual, mas a vivência com Cristo é coletiva. É impossível você ser um cristão verdadeiro se não fazer parte de uma igreja, de uma denominação. É impossível, você não se mantém de pé. O apóstolo Paulo usa essa ilustração, que Jesus é a cabeça e nós somos o corpo, a igreja é o corpo. Cada um de nós aqui é uma parte do corpo, um é o mindinho, outro é o nariz, outro é a orelha. Se eu arrancar meu dedo aqui e jogar ele fora, ele vai durar alguma coisa? Ele vai apodrecer, atrofiar, mas o meu corpo vai durar bem, sem esse dedo. É assim somos nós. Você sozinho, meu irmão, você morre, você não vai para frente, você enfraquece. Nos momentos de dificuldades e aflições, Satanás quer que você fique sozinho. Satanás quer que você se isole, porque quando você fica solitário, é mais fácil dele te devorar, é mais fácil dele te destruir. Em Eclesiastes, a palavra de Deus mostra isso claramente. Capítulo 4, versículo 10, versão NVI, está escrito: se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. O seu líder de célula, nossa igreja é uma igreja de célula, para quem não conhece essa terminologia, são cultos em casa. Cada casa tem um líder. Ele é seu amigo. Ele é alguém que você pode contar. No momento de adversidade, liga para ele. Você não sabe o que aconteceu. Estou brigando com a minha esposa. Meu filho adoeceu. Estou passando por uma prova no trabalho. Estabeleça um relacionamento. E é você que tem que buscar o líder. Tem gente que tem essa mentalidade errada. Não, o líder tem que ir atrás de mim. Nada disso. Lá no livro de Tiago, o irmão de Jesus que escreveu esse livro, ele diz o seguinte: se você estiver doente, chame um presbítero, ele vai orar por você e você será curado. E se tiver pecado, será perdoado. É para você chamar o líder, não é para o líder ir até a sua vida não, porque como que ele vai saber o que você está passando? Isso é de foro íntimo seu. Como que ele vai saber aquilo que é discutido na sua casa com a sua esposa, aquilo que acontece no seu trabalho? Você tem que ser proativo e chamar o seu amigo. Então é uma atitude nossa. Tem gente que espera tudo na mão. A gente vive numa sociedade, infelizmente, nosso tempo é esse, de pessoas preguiçosas, que não querem ser proativas, querem receber tudo e não querem trabalhar. A responsabilidade é nossa, meu irmão, de não se isolar, de buscar ajuda. Caso contrário, pobre de nós, conforme nós lemos aqui em Eclesiastes, nós vamos cair e permanecer caídos. Então, se você está angustiado, passando por algum problema, escute o que eu estou dizendo. Chame alguém, converse com alguém, chore no ombro de alguém que você confia, alguém que é um amigo verdadeiro. Não caia nesse engodo, nesse engano de Satanás, de achar que os seus aliados são horríveis, pessoas perversas. E é mesmo, eu sou ruim, o pastor é ruim, todo mundo aqui é ruim. Em essência é isso que nós somos, mas nós somos lavados, justificados pelo sangue de Jesus. Nós temos erros, pecados. Você não vai achar ninguém perfeito. Eu vou esperar alguém muito bom, muito perfeito, muito santo, para me escorar nele, ser um grande amigo, um discipulador. Meu irmão, você nunca vai achar. Nunca vai achar. Você não vai achar uma igreja perfeita, você não vai achar um homem perfeito. Você vai achar uma igreja buscando a perfeição. Você vai achar homens e mulheres buscando a perfeição. É isso que você tem que procurar. E é nisso que você tem que se satisfazer. Satanás vai querer apontar o dedo para as pessoas. Olha lá, o pecado do outro. Para você se isolar. Não caia nessa. Do mesmo jeito que você é um pecador, teu irmão também é. O terceiro engano, artimanha de Satanás, é atacar o seu líder. Ele fala aí no versículo 7, ele começa a atacar o rei de Jerusalém, Ezequias. Ele fala, talvez você digam, confiamos no Senhor nosso Deus, mas não foi a ele que Ezequias insultou? Ezequias não destruiu os santuários e os altares dele e obrigou todos em Judá e Jerusalém a adorarem somente no altar em Jerusalém?
A terceira artimanha do inimigo é exatamente essa. Ó, falar, e o teu pastor, hein? E o teu líder de célula, hein? E aquele homem lá de tal igreja, que é um grande líder na nação, um pastor conhecido no Brasil, olha lá como ele age, olha como ele é. Sabe por que Satanás faz isso? Porque tem um princípio na palavra de Deus, que diz o seguinte, que aquele que desonra uma autoridade, está se rebelando com o próprio Senhor. Ele quer te fazer cair nesse erro. Ele quer te fazer estar contra Deus, ao você estar contra uma autoridade que Ele instituiu. Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2. Olha só o que está escrito. Romanos 13, versículo 1 e 2, na versão NVI. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Então, meu irmão, quando você se rebela contra uma autoridade eclesiástica, cívica, qualquer tipo de autoridade, você está indo contra o Senhor, contra aquilo que Ele instituiu. Principalmente autoridades seculares, tem muito problema. Política, tanto de corrupto que tem, mas nós não fomos chamados para nos rebelarmos. Como cristãos, nosso papel é de submissão. Nosso papel é de ajudar, contribuir, construir, não destruir. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. A não ser destruir os argumentos falaciosos do inimigo na vida das pessoas. Então, se alguém chegar perto de você e falar assim, ó, seu pastor, ele é um grosso, ele é um zero à esquerda, meu irmão, repreenda as pessoas, não fala mal do meu pastor, não. Se alguém chegar para você e falar assim, ó, o pessoal do Garapa, Moisés é um chato, é um sei lá o quê, não fala mal do Moisés para mim, não. Não aceite, não dê ouvidos a quem fala mal de autoridades, porque caso contrário, você está se rebelando contra aquilo que Deus instituiu. Eu não estou falando, repito, que o Moisés, o pastor, eu, qualquer homem não tem defeitos, tem, mas você não foi chamado para apontar esses defeitos. Você não foi chamado para falar mal, para perseguir pessoas. A quarta artimanha de Satanás, versículo 9, ele começa a desqualificar você. Se não deu certo desqualificar a palavra do Senhor, se não deu certo menosprezar os nossos amigos, se não deu certo falar mal dos nossos líderes, agora ele vai começar a falar mal de você, para você mesmo. E ele faz demais isso. Demais. O tempo todo Satanás está soprando na sua mente quão ruim você é, os seus pecados, os seus erros, os seus vacilos. Eu chego em casa, deito tudo para dormir, aí vem na minha mente um tanto de coisa que eu já fiz errado. Eu repreendo, não aceito isso, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Isso são artimanhas do inimigo. Porque olha só que a gente lê aí, versículo 9. Olha como Senaqueribe, pelo seu porta-voz, fala aos hebreus. Versículo 9. Com seu exército minúsculo, como podem pensar em desafiar até o contingente mais fraco do exército do meu Senhor? Mesmo com a ajuda de carros e cavaleiros do Egito? Com seu exército minúsculo, vocês não são nada. Quem é você? Você acha que conseguir me derrotar? Você é fraquinho. Você é neném. Sabe o que a Bíblia diz sobre mim e você? Ela diz o seguinte, 1 João 1,9, em relação aos nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Primeira coisa, se o inimigo começar a falar, ó, você fez aquilo ano passado, você fez isso quando eu tinha 12 anos, você fez aquilo quando eu tinha 38, repreenda na hora, porque se você já se arrependeu, confessou Jesus Cristo, os nossos pecados estão cancelados, nós somos purificados, somos santos e justificados no Senhor. Se ele fala que você é um inútil, um zero à esquerda, que não contribui, que só atrapalha, repreenda. Você tem grande valor ao Senhor, aos olhos do Senhor, mesmo que em essência não deveria ter, somos todos pecadores, mas o Senhor, por sua misericórdia, incrível graça, nos deu valor, morreu por nós, morreu de maneira vexatória, foi humilhado, transpassado, moído. Como você se coloca para baixo, meu irmão?
Você está negligenciando aquilo que Jesus fez por você. Quando você fala, ai, tadinho de mim, ai, eu sou burro. Nossa, eu escuto demais isso. Quantas vezes eu não escuto crente falar isso? Que loucura, ai, eu sou burro. Meu irmão, você tem a mente de Cristo. A palavra de Deus diz isso. O Espírito Santo vive dentro de você. Como você pode se colocar para baixo nesse nível? Isso é maligno, isso é demoníaco, repreenda. Você é um príncipe do Senhor, uma princesa do Senhor, co-herdeiro no reino que Ele instituiu. Literalmente isso. Às vezes a gente fala assim, fulano é o príncipe, princesa do Senhor, parece palavras bonitas, né? Românticas. Não, é literal. A Bíblia diz que o Senhor é rei, Jesus é o principal, e nós somos irmãos, co-herdeiros de Jesus. Somos príncipes no reino dEle. Você já viu um príncipe, vai lá na Inglaterra, o príncipe Harry lá, ele vai falar, ai, coitado de mim, eu sou tão ruim, sou tão pobre, sou tão... Jamais, o cara chega com o peitão aberto assim, onde vai, abre a porta, chega... Ele é príncipe. Tome posse daquilo que você é, mediante o sacrifício de Jesus, meu irmão. Não permita que Satanás engane você com essas artimanhas falsas, fraudulentas, enganosas. Deus é sempre conosco. Quinta artimanha, versículo 10, ele distorce a palavra. Olha só o que ele fez, Senaqueribe fez, através do seu porta-voz. Ele distorceu a palavra. Além disso, versículo 10, quando eu for falando assim, vai abrindo, Kelly, por gentileza. Além disso, imaginam que invadimos a terra sem a direção do Senhor? Foi o próprio Senhor que nos disse, ataquem essa terra e destruam. O Senhor nunca disse isso. Ele inventou, como também as coisas que ele disse de Ezequias não eram completamente verdade. Satanás trabalha na mentira. Nós temos que estar cientes em relação a isso. Ele pega a palavra do Senhor e distorce para nos enganar. Ele diz, assim diz o Senhor na sua vida, sendo que o Senhor não mandou dizer nada, coisa alguma. Toda pessoa que diz falar em nome de Deus, mas distorce a palavra de Deus, é um agente de Satanás, está enganando, está mentindo. E ela atua em duas frentes. Ele atua em duas frentes. Primeira, libertinagem. Segunda, legalismo. Assim que ele distorce a palavra do Senhor. Judas, capítulo 1, só tem um capítulo, versículo 4. Vocês estão me ouvindo? Ok, Judas capítulo 1, versículo 4. Olha o que a palavra de Deus diz. Certos homens enganam as pessoas para trazer libertinagem ao povo, distorcendo a palavra de Deus. Pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio, sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. A condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram Jesus Cristo, nosso único e soberano Salvador. Há um evangelho sendo predito, anunciado por aí, que diz o seguinte: você pode fazer o que quiser, o importante é o amor. Isso é falso, isso é heresia, isso não provém de Deus. Deus quer, o interesse do Senhor é que nós sejamos perfeitos como perfeito é o Pai. Depois que nós aceitamos, confessamos nossos pecados, nós começamos a trilhar no caminho de santificação. E aquele que diz para você, não, você já foi perdoado, viva da maneira que quiser, é um anátema. Ele está tentando te tirar do caminho correto, distorcendo a palavra, sendo um agente de Satanás, conforme esse homem fez. E outro extremo desse engano, em cima da distorção da palavra do Senhor, é o legalismo. Enquanto a libertinagem fala, você pode fazer o que você quiser, não existe esse trem de pecado. No legalismo fala o seguinte, obedeça, 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 obedeça. Mas obedecer a palavra, obedecer aquilo que é de Deus? Não, obedeça os costumes, obedeça a tradição. E o Senhor, Ele vai de frente contra isso. Todo o seu ministério, os 3 anos e meio que Ele esteve aqui, Ele bateu de frente com os fariseus, porque os fariseus pegavam a lei de Deus, pegavam a lei de Moisés, e instituía situações acima daquilo, acrescentava coisas que o Senhor nunca falou, e dizia o seguinte: se você não obedecer, se você não cumprir, você está pecando. É como se eu falasse assim para vocês, meu irmão, na Bíblia,
A palavra do Senhor diz que a mulher e o homem devem se vestir de maneira decente, não sensual. Isso é bíblico. Se você mostrar o seu corpo, isso é sensualidade, é pecado. Agora, o que algumas igrejas podem fazer por aí? Você tem que usar saia até o pé. Você não pode cortar o cabelo, você não pode usar batom, porque se você fizer isso, estará em pecado. Isso é o legalismo. Não tem isso na palavra de Deus. Eles acrescentaram em cima de uma verdade. Eles pegaram uma verdade e acrescentaram em cima. E o Senhor Jesus criticou isso. Nós não podemos aceitar isso. Faz parte do engano de Satanás. A sexta artimanha do inimigo. Ele promete recompensas e alívios. Se você desistir, se você largar Deus, sua vida vai melhorar demais. É muito mais gostoso o pecado, é muito mais delicioso fazer o que quer. Você está sendo escravo, você não faz o que quer, você é um quadrado. Ele começa a falar isso para você, através de pessoas ou na sua mente. Olha o que ele fala no versículo 16 e 17, ele promete recompensas. Não deem ouvidos a Ezequias. Essas são as condições que o rei da Síria oferece. Façam as pazes comigo, abram as portas e saiam. Então cada um de vocês continuará a comer da sua própria videira e de sua própria figueira e a beber do seu próprio poço. Depois providenciarei que sejam levados a outra terra. Olha só que delícia, como esta, uma terra com cereais e vinho novo, com pão e vinhedos. Satanás promete bênçãos para você se você abandonar o Senhor. Nossa, você vai poder pegar quantas mulheres quiser, ficar com quantos homens te agradar, você vai poder falar mal, mentir, fofocar. Não tem problema nenhum, como é gostoso uma roda de fofoca. É isso que Satanás vai tentar fazer com você. Mas nós não podemos aceitar isso, porque essas recompensas são falsas, mentirosas. A alegria verdadeira é obedecendo a palavra do Senhor. Somente no Senhor nós encontramos o prazer verdadeiro e real. Os prazeres da carne, o prazer do pecado, ele é temporário, ele é irreal, ele é passageiro. Ele é passageiro. Sétima artimanha do inimigo. Ele tenta diminuir Deus. No versículo 18 a 19... nós vemos claramente que ele fala que o Senhor não vai conseguir proteger vocês, porque os outros deuses de outras nações foram derrotados facilmente. Então o seu Deus é maior que os outros deuses? O seu Deus é fraco. Satanás ele vai começar a tentar nos enganar em relação à supremacia do nosso Senhor. Será que ele é tão poderoso assim? Então por que você está passando necessidade? Então por que na África tem fome? Então por que isso acontece ou aquilo? Meu irmão, mas sabe o que a palavra de Deus diz? Que o nosso Deus é supremo. A palavra do Senhor nos garante de maneira clara e explícita o seguinte: Apocalipse 21, versículo 6. Disse-me ainda, está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da vida. Isso daqui é a revelação do final dos tempos. É o Senhor dizendo, já era, acabou, eu venci. Eu derrotei o Satanás, eu derrotei o anticristo, eu derrotei o falso profeta. Mandei todos os meus inimigos para o inferno, destruí eles com forte mão. Está feito, acabado. Mas aqueles, os meus amigos, os meus filhos, eles eu darei da água da vida. Esses viverão. O nosso Deus já é vencedor. Não aceite essas mentiras. O Senhor não tem poder para te curar, o Senhor não tem poder para transformar a sua vida. Ele já é, Ele já fez, Ele já venceu. E nós, desde que permaneçamos no Senhor, já vencemos. Amém, meus queridos? E as 6 ferramentas que o Senhor nos deu, eu vou falar rapidamente, porque a chuva está atrapalhando. Eu acho que os irmãos não estão nem conseguindo me ouvir direito. Mas eu vou falar rapidamente só para citar. Os irmãos em casa estudem melhor. Está lá em Efésios, capítulo 6, do versículo 10 a 18. O Senhor nos deu 6 ferramentas, a armadura de Deus. E elas são, para você se defender, para você atacar o inimigo, nesse momento de guerra. É o seguinte, o cinto da verdade, que está no versículo 14, que é a sinceridade. Essa verdade aí não é a verdade da palavra, até porque, quando nós lemos, nós vemos que a espada é a verdade da palavra. Esse cinto aqui é a sinceridade. A verdade que é dita ali é a sinceridade, é a não falsidade.
Então o nosso coração sincero em relação ao Senhor, honesto, inocente diante de Deus, buscando com sinceridade amar o Senhor e se relacionar com Ele, não por interesses. A segunda ferramenta é a couraça da justiça, a couraça que guarda o coração. A Bíblia sempre fala para nós guardarmos a nossa mente, o nosso coração, porque a nossa vitória, ela é ganha na nossa mente. Nosso futuro depende da nossa mente e do nosso coração. Então guarde isso, proteja isso, não permita que Satanás sopre. Todas essas ferramentas, essas artimanhas do inimigo, a maioria delas é feita na nossa mente. Proteja ela com a couraça da justiça. E a justiça é de Deus, a justiça que foi feita e vencida na cruz. Depois ele vai falar dos calçados das boas novas, que é simplesmente aceitar a paz que o Senhor te deu e ir por aí proclamando essa paz. Porque ao fazer isso, nós estamos diminuindo o exército inimigo. Tem gente que fala, ó, o escudo legal, a espada, a couraça, mas o calçado é um dos mais importantes, meu irmão, porque é o calçado das boas novas. Quando você veste ele, calça ele, você está diminuindo o exército inimigo, salvando pessoas, arrebatando elas do inferno. Você está diminuindo e aumentando o nosso exército. Depois o escudo da fé, esse aqui é importantíssimo. Quantos cristãos estão sofrendo porque simplesmente não levantam o escudo? Cadê sua fé, meu irmão? Quando Satanás joga artimanhas, joga a sua maneira de tentar nos destruir, você destrói elas pela sua fé. Eu falei muitas coisas aqui, mas você só consegue entender e viver tudo isso se você levantar o seu escudo da fé. Não permitir que Satanás derrote você e derrotá-lo, vencendo ele, crendo no Senhor, crendo nessas palavras. O capacete da salvação é ter esperança do retorno glorioso do Senhor, é saber que aquilo que o Senhor conquistou na cruz é real, é verdadeiro e um dia vai culminar no retorno glorioso dele, e é o que nós estamos comemorando e relembrando nessa noite. E por último, a espada do Espírito. A única arma de ataque é a palavra de Deus, é a espada do Espírito, que é a palavra. É com ela que nós desferimos ataques ao inimigo. Quando o Senhor Jesus foi confrontado por Satanás, ele o confrontou com a palavra, ele diz, está escrito. Ele refutou e destruiu Satanás, dizendo, assim diz a palavra de Deus. Meu irmão, se você não se encher das escrituras, se você não ler a Bíblia, você nunca vai conseguir ferir Satanás. Você vai estar sempre na defensiva, sempre nas cordas, nunca atacando. Ataque, a vitória é nossa. Avance, o Senhor é conosco. Porque da mesma maneira que Senaqueribe foi morto, no dia seguinte, depois de todas as afrontas que ele fez contra Israel, contra Judá, o anjo do Senhor passou no arraial deles e matou 185 mil soldados. 185 mil. Não precisou nenhum homem erguer uma espada, porque o Senhor matou todo mundo. E o rei Senaqueribe foi morto quando oferecia sacrifícios no seu templo. Os judeus foram vitoriosos porque creram no Senhor e buscaram o Senhor. Não se deixaram enganar por essas artimanhas do inimigo. Então, meu irmão, não se deixe enganar. Tome sua armadura e ataque o inimigo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar para encerrar. Supremo Deus, bondoso Pai, te agradecemos, Pai, por toda a palavra aqui dita. Que ela não venha ser esquecida, Pai, ou esvaziada. Que haja multiplicação de 100 por 1, Pai. Que nós venhamos entender, Pai, que Satanás, ele tem as suas artimanhas, mas elas são falsas, Pai. Elas não produzem efeitos quando nós sabemos o que ele faz, quando nós cremos em Ti, Pai, e não deixamos ele progredir. Sabemos que a Tua Bíblia, Pai, as Sagradas Escrituras não são apenas palavras ou filosofias humanas, mas ela é a verdade, ela é a transformação de vidas. Sabemos, Pai, que os nossos aliados e amigos são importantes, que o permanecer solitário e sozinho é a nossa destruição, então nós não vamos cair nessa artimanha também. Sabemos, Pai, que o nosso líder é alguém que o Senhor investiu, Pai, para estar nas nossas vidas, colocou para nos ajudar. As autoridades foram instituídas pelo Senhor e nós não vamos ficar contra as nossas autoridades. Sabemos, Pai, que nós somos vencedores em Ti, que nós somos perdoados, o Senhor está conosco, o Senhor nos ama, o Senhor nos deu dons e talentos, então nós não podemos aceitar as desqualificações de Satanás sobre nós. Sabemos, Pai, que a Tua palavra é reta, é correta, não tem interpretações dúbias. Não, Pai, nós dizemos não ao liberalismo, dizemos não, Pai, ao legalismo, nós não aceitamos isso. Sabemos que as recompensas do inimigo, Pai, aquilo que ele nos oferece é falso, é enganoso, é imoral, Pai, não produz vitórias a longo prazo. Pai, e nós sabemos, Pai, que o Senhor é todo poderoso, que o Senhor já venceu e em Ti nós vencemos também. Pai, nos ajude a entender isso, a atacar o inimigo e a vencê-lo, em nome de Jesus Cristo, amém.